Bom dia, senhores deputados. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa. E os senhores deputados receberem seus respectivos gabinetes cópia da ata da 24ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à segunda sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Recebemos do Defensor Público Geral, João Coutinho, o ofício 073/2020, de 15 de setembro de 2020. Ofício esse endereçado ao presidente Júlio Garcia, líder do expediente, e remetido para esta comissão, que diz o seguinte: cumprimentando cordialmente, em cumprimento à Constituição Estadual, parágrafo 9º, artigo 104, e tendo em vista a atual situação do país, que impossibilitou a apresentação em sessão presencial nesta Casa, encaminho o relatório de atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina no âmbito administrativo e institucional durante a sessão, a gestão 2019. Deputado Sargento Lima presente também. O relatório de atividades possui a finalidade de relatar em sessão pública as atividades desta instituição, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Assim, diante do termo da titularidade da atual gestão da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, faço uso do presente para apresentar-lhe os devidos agradecimentos e congratulações pela atenção entregue à Defensoria Pública, mesmo diante das mais imprevisíveis circunstâncias atuais. Por fim, reitero votos da mais alta elevada estima e consideração. Assina o Defensor Público Geral, senhor João Coutinho. Fica disponível para todos os senhores deputados. Se desejarem cópia, a assessoria está disponível para encaminhar para os senhores deputados. Vamos à ordem do dia, senhores deputados. Pauta da reunião. Vou começar por mim. Tenho somente um projeto. É o projeto de lei número 0411.5/2019, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. O autor é o governo do Estado. Trata-se de um terreno da Casan, lá em Cachoeira do Bom Jesus, quem vai à Ponta das Canas, que será feita a cessão de uso para a CONCAP, para lá instalar um transbordo do lixo do norte da ilha. É um processo simples, é uma área pequena, que fica bem ao lado da estação de tratamento de esgoto daquela região. E, verificando a documentação acostada, eu não vejo o ápice da regular tramitação do presente projeto de lei. Então, eu levo à consideração dos senhores deputados. O meu voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontra, aprovado por unanimidade. Deputado Bruno Souza. Vossa Excelência, deputado Bruno. Com a palavra. Vossa Excelência tem um projeto para relatar. É isso, deputado Bruno? Início, estou só ligando meu microfone aqui, presidente. Tá bom. Fica à disposição, deputado Bruno. Vossa Excelência, com a palavra. Eu tenho um projeto em minhas mãos, o projeto de lei 131/2020, que altera a lei número 10.864, que dispõe sobre estágios para estudante em órgão e entidades da administração pública. Eu tenho plena convicção de que o projeto, ele, além de criar custos, ele também é inconstitucional. Mas antes de zerar parecer conclusivo, tendo em vista a manifestação da Secretaria de Estado de Administração, que estão presentes na folha 24 e 27, pela invasão de competência legislativa, porque trata justamente de direito trabalhista em sentido amplo. Eu julgo pertinente, então, por isso, devolver o presente projeto à Comissão de Constituição e Justiça por sua atribuição regimental. E aí eu leio aqui o artigo 72 do nosso regimento interno, que diz o seguinte: são os seguintes os campos temáticos ou áreas da atividade da Comissão de Constituição e Justiça, cabendo-lhe sobre eles exercer a sua função legislativa e fiscalizadora. Aspecto constitucional, então aqui em negrito, aqui eu deixo isso bem claro, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa e de projetos ou emendas sujeitos à apreciação do plenário da Assembleia Legislativa. Nesse sentido,
porque há uma flagrante inconstitucionalidade aqui. Como eu falei, nós estamos legislando sobre direito trabalhista aqui. Então, eu peço, acho que me parece o trâmite mais adequado, um retorno àquela comissão para que eles possam fazer a análise da matéria. Sei que já passou, mas talvez com o nosso retorno, eles podem fazer uma segunda apreciação da matéria e, quem sabe, perceber algo que tenha passado, algum aspecto que tenha passado despercebido na primeira apreciação. Senhores deputados, deputado Bruno apresenta um pedido de diligência ao PL 0131.0/2020, que altera a Lei 10.864, de 29 de julho de 1998, que dispõe sobre o estágio para estudante em órgão e entidade de administração pública. O autor da matéria, o deputado Paulo Essel. Deputado Bruno, eu vou me permitir, deputado Bruno, se Vossa Excelência também concordar, vou pedir vista em gabinete para me fazer um estudo da matéria. É um caso novo na casa. Eu vou fazer o estudo. Então, vista em gabinete, deputado Marcos Vieira. Deputado Jerry Comper, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Tem um projeto para relatar da deputada Paulinha, é o 0027.1/2020. Trata-se de projeto de lei de iniciativa da deputada Paulinha, que visa instituir a Política Estadual de Pesca Artesanal, Industrial, Amadora ou Esportiva no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O projeto objetiva unificar as leis estaduais que regem a matéria voltada à atividade pesqueira, implementando a política estadual da pesca em seus mais diversos níveis. Na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi aprovada por unanimidade na forma do parecer do relator. Posteriormente, a matéria aportou nesta Comissão de Finanças e Tributação, em que fui designado relator, nos termos do artigo 130, inciso 6º do regimento interno desta Casa. Vamos ao voto. No âmbito desta comissão, procedo a análise atento aos preceitos regimentais pertinentes a este colegiado, ou seja, quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários e a adequação às peças orçamentárias vigentes. Nesse sentido, entendo que a proposta em apreço não prevê aumento da despesa pública, tampouco qualquer renúncia de receita e não comprometerá o orçamento estadual. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 0027.1/2020 e, consequentemente, encaminhamento à Comissão de Pesca e Aquicultura para análise de mérito. Então, é pela aprovação, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação para ser voto do deputado Jerry Comper ao PL 0027.1/2020, que institui a Política Estadual de Pesca Artesanal, Industrial, Amadora ou Esportiva no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão, o projeto é de autoria da deputada Paulinha. Deputado Bruno com a palavra, é isso? Isso mesmo. Vossa Excelência com a palavra. Se nós hoje formos, de fato, votar esse projeto e não for feita nenhuma diligência, o meu voto será contrário, porque eu acredito que o projeto ele entra num terreno perigoso, porque ele cria o Conselho Estadual de Pesca, que é uma evidente criação de função, presidente. E cria inclusive, um sistema de informação sobre pesca, com inúmeras atribuições e especificações. É complicado dizer que isso não vai onerar os cofres públicos. Talvez o mais adequado seria, eu peço ao autor, o parecerista, o relator da matéria, se não seria possível, quem sabe, fazer uma diligência perguntando para as secretarias envolvidas se haverá algum custo realmente ou não, porque, ao que me parece, o projeto ele vai ter algum impacto financeiro, sim, até com a criação dessas, como falei, dessas funções, o que, além de tudo, é inconstitucional, né? Nós aqui na Assembleia criando funções lá no governo do Estado, né? Mas, enfim, como aqui a questão é mais o custo, talvez seria interessante fazer uma diligência, não sei, peço para o relator
saber se isso é possível ou não. E, além do que, também, se eu não me engano, existe já no próprio Estado, já existe o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, que tem uma Câmara Setorial da Pesca. Ou seja, está criando um Conselho Estadual de Pesca com novas funções e já tem uma Câmara Setorial da Pesca no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural. Senhor deputado, continue a discussão. Deputado, Senhor presidente. Quem pediu a palavra? Deputado Milton Alves. Deputado Milton Alves. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados. Acho que o deputado Bruno tem razão. Eu peço vistas em gabinete para que nós possamos fazer as devidas diligências, porque realmente nós estamos criando novas funções e elas vão impactar em custo e, para isso, teria que ter um impacto financeiro. Então, eu peço vênia ao colega deputado Gerri para que a gente faça isso, né, e talvez consigamos melhorar esse projeto como um todo. Visto em gabinete, deputado Milton Alves. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho 2 projetos a relatar. O primeiro, PL 230.2/2020, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que Vossa Excelência e o deputado Bruno que sugeriram, que institui o procedimento de notificação compulsória de obra pública ou serviços de engenharia paralisados no Estado de Santa Catarina. É um projeto bastante interessante, uma vez que nós convivemos com isso e a CPI ela foi realmente muito cirúrgica nesse sentido, obras que param, que ficam aí anos e anos sem o devido prosseguimento. Então, esse projeto prevê que toda e qualquer obra ou projeto de engenharia contratado e que tenha paralisação seja emitidas as devidas notificações. Então, eu vou direto ao voto no que compete a análise dessa comissão quanto a atinência aos aspectos financeiros e orçamentários. Anoto que a medida não acarreta impacto orçamentário, na medida em que, por tratar de mera notificação, não se vê repercussão na diminuição da receita ou aumento da despesa pública, revelando-se, portanto, compatível e adequada à legislação orçamentária vigente. Na perspectiva desse relator, não há afronta à lei de responsabilidade fiscal, pelo contrário, corrobora ao intuito daquela legislação, ou seja, visando as boas práticas da gestão fiscal. Nesse sentido, entendo que a medida é assertiva e propiciará, por intermédio das notificações, celeridade às providências legais cabíveis quanto à paralisação de obras públicas, evitando que tal situação se repita no futuro e, por conseguinte, propiciando melhor gestão dos recursos públicos. Todavia, com o objetivo de compatibilizar a redação da proposta legislativa, a boa técnica legislativa, propõe a emenda substitutiva global anexada a este parecer, sem alterar, contudo, a essência do texto primitivo. Face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 230, nos termos da emenda substitutiva global, que ora apresento, por entendê-lo compatível e adequado à legislação orçamentária vigente. Era isso, senhor presidente, o voto é pela aprovação. Senhores deputados, é pela aprovação para ser voto deputado Milton Alves, ao PL 0230.2/2020, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. E o projeto aí tem como emenda que institui o procedimento de notificação compulsória de obra pública ou serviço de engenharia paralisados no Estado de Santa Catarina. Sua Excelência, o deputado Milton Alves optou pela aprovação. Levo à discussão dos senhores membros desta comissão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Aprovado. Vossa Excelência ainda continua com a palavra, deputado Milton Alves. Parecer a proposta de emenda da Constituição, a Constituição número 9.7/2019, altera o inciso 7º do artigo 8º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Autor, o deputado Coronel Mocelin. Trata-se de proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que visa alterar o inciso 8º do artigo 8º
e parágrafo 2º do artigo 137 da Constituição Estadual, com o escopo de ampliar as formas de exploração do transporte intermunicipal de passageiros. Depende-se da justificativa do autor, as folhas 3, que ao incluir a possibilidade de delegação do serviço de transporte rodoviário e aquaviário intermunicipal de passageiros na forma de autorização. A proposta legislativa proporcionará maior competição entre as empresas e, consequentemente, favorecerá a qualificação do serviço com a diminuição dos preços praticados. Ainda alega o proponente que a medida resguarda simetria com a linha E do inciso 11º do artigo 21 da Constituição Federal, que determina a competência da União para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Na sequência, no âmbito da Comissão de Justiça, a matéria foi aprovada na sua forma original. Em análise atinente aos preceitos regimentais a que compete essa comissão, anoto que o escopo da proposição é o de ampliar a forma de delegação da prestação de serviço de transporte rodoviário e aquaviário intermunicipal de passageiros, de modo a permitir sua execução por intermédio de autorização, tal como previsto na Constituição Federal, ou seja, possibilitar a exploração do referido serviço nas 3 formas delegáveis: autorização, concessão ou permissão. Diferentemente da concessão e permissão, a autorização é efetivada por ato administrativo, dispensando desse modo o rito licitatório e proporcionando maior celeridade na descentralização do serviço público, expandindo a oferta de propostas. Nesse sentido, observa-se que a descentralização do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, na forma de autorização, concederá ao gestor público maior flexibilidade na seleção da empresa que oferecer a melhor proposta de serviço e preço à população. No que tange aos aspectos de ordem financeira orçamentária, não vislumbro óbice, tendo em vista que a proposta em tela tão somente concede ao Poder Executivo mais um meio de descentralização do serviço público a ser executado. Dessa forma, não se obriga à aplicação da autorização na delegação do serviço público. Ao contrário, concede-se ao gestor público amparo legal para afirmar a exploração do serviço de transporte intermunicipal conforme a conveniência e a oportunidade de sua realização, característica essa inerente a todo ato discricionário. Nesse aspecto, votamos pela aprovação da matéria, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e votos do eminente deputado Milton Alves, a proposta de emendar a Constituição de número 0009.7/2009, em que é autor o deputado Coronel Mocelin. Eu a ponho em discussão, mas de pronto eu solicito vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Marcos Vieira. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência, com a palavra. Deputado Marcos, senhores deputados, ao desejar aí um bom dia a todos, senhora deputada, eu quero relatar aqui o projeto de lei número 0107 de 2019, que altera a lei número 17.654 de 2018, que dispõe sobre a taxa de serviços judiciais e adota outras providências para isentar de pagamento de ações de execução de honorários advogatícios. O autor do projeto é o eminente deputado Ivan Nates, e trata-se de uma lei de iniciativa parlamentar cujo objetivo é promover uma alteração para isenção nas taxas de serviços judiciais através de honorários advogatícios. Ao estudar a matéria, a própria Procuradoria-Geral do Estado, através de manifestações feitas junto a diversos órgãos, entre ele a PGE, que se manifesta contrário ao projeto, também o Tribunal de Justiça, expondo opinião pela inconstitucionalidade
desta matéria por vícios formais e materiais. Também temos aqui a manifestação também da OAB, que se manifesta favorável. E ao analisarmos, né, num breve relatório, inicialmente eu verifico que tal isenção pretendida no projeto de lei, visando favorecer a classe dos advogados, ela fere o princípio da isonomia tributária, pois pretende instituir um tratamento diversificado entre contribuintes, o que é proibido pela Constituição Federal, a qual foi firme em vedar, nos termos do artigo 150, parágrafo 2º, a instituição do tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, dos títulos e direitos, através de grifo. A própria Procuradoria-Geral do Estado faz uma série de manifestações, né, com argumentos contrários a isto. A vinculação, é importante dizer, a propósito, né, que a Lei 8.067, de 1990, ela criou o Fundo de Reaparelhamento da Justiça do Estado de Santa Catarina, justamente para reunir aí uma série de rendas oriundas de pagamentos de custas judiciais e emolumentos, cujos recursos devem ser destinados principalmente à implementação de serviços de tecnologia e informática, manutenção de conservação de edificações e ao pagamento das demais despesas de custeio, sistemática de aquisição e controle de selos e outros documentos instituídos pela Lei Complementar número 175 de 1998. A contratação de estagiários, uma série de outras ações focadas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público no sentido de dar mais celeridade e eficiência nos trabalhos da Justiça. E, em sendo assim, parece-me claro que, ao suprimirmos uma parcela da receita, a qual, pelo ordenamento jurídico constitucional, cabe ao Poder Judiciário a almejada lei, provocará um desequilíbrio no orçamento daquele poder, vez que pressupõe renúncia de receita, sem, no entanto, cumprir os requisitos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige prévia estimativa do impacto orçamentário financeiro das proposições para o exercício fiscal de sua vigência e nos 2 anos seguintes, e considerando que a referida isenção fiscal não foi prevista na lei orçamentária e também ela tem que estar acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita previamente na elevação das alíquotas, o que não está previsto no presente projeto de lei. Isto posto, né, a esta Comissão de Finanças incumbe, sem dúvida nenhuma, analisar o projeto sob seus aspectos financeiros e orçamentários, conforme o artigo 73, inciso 2º, e especificamente nos termos do inciso 4º do artigo 73, todos, né, da Assembleia Legislativa, manifestar-se acerca de tributação, arrecadação, fiscalização e contribuições sociais. Face a isso, com fundamento regimental nos artigos 144, 145 do caput 209, no âmbito desta Comissão de Finanças, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0107 de 2019 por inconstitucionalidade, em face de ofensas ao artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal e por ilegalidade em razão de deixar de cumprir as exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Nacional número 101 de 2000. O nosso voto é pela inadmissibilidade, presidente. Senhor deputado, o deputado José Milton Schaefer emite um parecer e voto ao PL 0107.0/2019, que altera a Lei 17.654 de 2018, que dispõe sobre a taxa de serviços judiciais e adota outras providências para isentar de pagamento as ações de execução de honorários advocatícios. O autor da matéria
é o deputado Ivan Nats. O fundamento principal do voto do deputado José Milton é a inconstitucionalidade do presente projeto de lei. Vou me permitir me dirigir a Vossa Excelência, deputado José Milton, que no âmbito interno dessa comissão, nós não podemos mais discutir a constitucionalidade ou não de qualquer projeto de lei, porque essa é a função regimental da Comissão de Constituição e Justiça. Mas concordo com Vossa Excelência, de que o projeto não pode prosperar. Eu vou me permitir pedir visto para examinar sobre o aspecto eminentemente financeiro desse projeto de lei. E, na próxima semana ou na outra, eu posso trazer esse projeto de lei com voto visto, assim Vossa Excelência também concordar. Eu quero votar com Vossa Excelência, mas eu não posso votar pela inconstitucionalidade nesta comissão. Perfeito? Além da inconstitucionalidade, ele também não prevê, não cumpre a lei de responsabilidade fiscal, previsão orçamentária, conforme nós já enunciamos aqui, mas, obviamente, deputado, que a sua análise tem certeza que vai enriquecer melhor esse projeto e, para mim, está excelente, mas fica tranquilo. Concordo com Vossa Excelência de que o projeto não deve prosperar, porque há renúncia de receita, né? E não há indicativo de onde vai se fazer a compensação, né? Então, eu vou estudar a matéria e trago oportunamente, se Vossa Excelência me permitir. Então, visto em gabinete deputado Marcos Vieira. Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente, quero vistas também, por gentileza. Visto em gabinete também deputado Márcio Machado. Presidente. Deputado Bruno. Isso. Eu só queria corroborar com a visão do senhor e também do relator. Realmente, o projeto ele não tem como prosperar e parabenizo o relator pelo seu voto. Inclusive, e ele traz também elementos de renúncia de receita sem apontar a origem compensatória. Então, aqui também nessa comissão a gente tem também a competência regimental para também fazer essa negativa a partir daí, mas tem um trecho da manifestação do Tribunal de Justiça que é bem elucidativo sobre a matéria, que diz assim: veja-se que, tal como o advogado, também o médico, o engenheiro, o psicólogo, o professor, o policial ou qualquer outro profissional, ao ser impelido a ingressar com ação judicial para pleitear ou percebimento ou restituição de qualquer valor remuneratório, deve realizar o recolhimento de custas para esse fim, caso, por evidente, sua situação patrimonial não justifique o benefício da justiça gratuita. Ou seja, também há ações executórias de outros profissionais, ou seja, há uma clara, evidente violação da isonomia aqui, né? Ok, grato, deputado Bruno. Deputado José Milton. Deputado Marcos, eu trouxe aqui também um outro projeto para ser relatado, mas agora pela manhã eu recebi um pedido da ACAERT para uma reunião para debater o projeto e trazer contribuições, e eu vou me permitir retirar de pauta esse projeto com a vênia de Vossa Excelência, no sentido de discutirmos ele na próxima reunião e aí ouvirmos também alguns segmentos da sociedade catarinense que se encontram inseridos nesse projeto de lei e gostariam de se manifestar previamente. Portanto, eu peço a retirada de pauta desse projeto. Atendido o requerimento de Vossa Excelência, retirado de pauta. Deputado Kennedy Nunes, seja bem-vindo. Senhores deputados, não há mais matérias pautadas, senhor presidente, para ser discutidas e apresentadas, mas temos ainda alguns assuntos. Se o deputado Sargento Lima desejar fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados. Na última semana, na nossa última reunião, eu fiz um pedido à deputada Luciana Caminati para devolução do PLC 0007, de ponto 3 de 2020, de autoria da deputada Ana Campanholo, que fala sobre a alteração da Lei Complementar número 170, isso, 170 de 98, lá que institui a possibilidade dos pais não realizarem ou cancelarem a matrícula dos seus filhos ali. Quem, nesse momento de pandemia, nós já estamos vivendo ali praticamente o homeschooling. Quem está dando aula para os filhos em casa ali são os pais, né? E é somente para o período de calamidade. Então, esse já foi visto, as vistas já retornaram em agosto, esse projeto, e eu gostaria de pedir para a presidência dessa comissão que mais uma vez entrasse em contato e pedisse a devolução desse projeto da Ana Campanholo, para que a gente pudesse apreciar ele na próxima semana, senhor presidente. Deputado Sargento Lima, o requerimento de Vossa Excelência está deferido. Vai entrar obrigatoriamente na pauta da semana que vem.
Muito obrigado, senhor Mas presidente. a assessoria da deputada Luciana Caminati afirma que, tendo em vista a consulta médica realizada no dia de hoje, com Sua Excelência, ela já pautaria para a semana que vem. Muito obrigado. Senhores deputados, não havendo mais matérias para deliberar, nem assuntos a tratar, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado.